O tema dessa ministração é: a transformação começa em meu lar. João, capítulo 2, o texto da palavra do Senhor diz assim: e ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, cada uma cabia aproximadamente entre 80 e 120 litros de água. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Versículo 11 diz: então Jesus iniciou a manifestar a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Revela-nos tudo que o Senhor tem para nós, ainda sobre a nossa família. Nos faz crescer como membros de uma família. Nos faz crescer como integrantes de um lar, para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco, em um nome de Jesus. Palavra-chave, queridos, desse texto aqui é transformação. A Bíblia diz que naquela época, um casamento, ele acontecia durante 7 dias. Os noivos recebiam os convidados durante 7 dias. Eles comiam, bebiam e se alegravam por causa daqueles noivos. O vinho acabou. O vinho era o elemento principal da festa. O vinho fazia parte da dieta do judeu. Assim como para nós é o café com pão, é o feijão com arroz, era o vinho para o judeu naquela época. Não podia faltar. Esses dias eu fui celebrar um casamento. E depois que celebrei o casamento, teve a parte da recepção. E o horário se estendeu. Depois que nós tínhamos lanchado ali, tinha uma meia hora. Eu estava com os irmãos. Eu falei: queridos, vamos, está na hora. Não, pastor, ainda não partiu o bolo. O bolo nos nossos dias é um elemento principal da festa, mas naquela época era o vinho. Imagine, irmãos, que vergonha. O elemento principal da festa faltou. Está todo mundo na expectativa. Eu fico imaginando aquele irmão que chega para o outro e diz: olha, domingo vem almoçar aqui em casa. Traz tua família para vir comer comigo. Você sentiu aí de me convidar para ir comer com você? E aí, aquele irmão que foi convidado, ele diz assim para a mulher: olha, não faz comida. E aí ninguém prepara nada. Quando chega na hora do culto, quando o pastor vai dar a bênção sacerdotal, ela lembra e diz: oh querido, eu esqueci de te avisar, deu um problema, não vou poder te receber hoje. E aí aquela família que não tinha preparado nada, a comida está congelada. O que é feito agora? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: faltou vinho no casamento. Mas diga para ela: mas Jesus foi convidado para estar na festa. Quando Jesus é convidado para estar na festa, Ele traz suprimento, Ele supre as necessidades que precisamos. Eu quero te dizer hoje, você que veio participar deste culto, se você convidar Jesus para participar da sua festa, Ele tem milagre para cumprir por intermédio de você. Por isso, Jesus começou o seu ministério em um casamento, para que nós pudéssemos entender a importância que Ele dá à família.
Ele não começou multiplicando os pães para um povo sedento no deserto. Ele não começou curando um leproso ou libertando um endemoniado. Ele não começou no cenáculo, ou ele não começou num outro lugar. Ele começou o seu ministério num ambiente de família, para mostrar quanto é importante Ele ser o Senhor da nossa casa. A palavra principal do texto aqui é transformação. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: Jesus leva muito a sério a família. E essa transformação que nós desejamos, irmãos, essa transformação que nós precisamos, começa na nossa casa. Começa em nós. Nós somos esse agente de transformação. Nós somos esse agente de milagre. Nós somos esse agente que faz aquilo que a nossa casa precisa. Eu quero exemplificar naquelas 6 talhas que Jesus usou para enchê-las de água e transformar em vinho e trazer o suprimento para aquela família. Eu quero trazer 6 passos importantes de um lar para que o milagre possa acontecer. Para que a transformação aconteça na sua casa, é necessário que haja solidariedade. Não é o partido político, é você ser solidário, é você se inclinar para o outro. A palavra do Senhor diz que Maria, ela se inclinou para a necessidade daquela família. Ela tinha sido convidada para aquela festa. Às vezes nós somos convidados para uma festa e a gente está ali sentado, comendo e bebendo, e às vezes chega alguma coisa que não nos agrada, a gente até reclama, a gente até faz um comentário pejorativo. Eu fico imaginando que Maria estava ali sentada e ela ouve um burburinho do servo dizendo para o mestre Sala: olha, acabou o vinho. E o mestre Sala talvez um pouco inquieto. E Maria, que estava ali, quando ela percebe a necessidade daquela casa, ela sabia quem era Jesus, ela sabia que ela tinha criado o Filho de Deus. Ela olha para Jesus e diz: Jesus, você está aqui, você foi convidado para esta festa, lhe faltou vinho nesta casa, Jesus. Aleluia. Maria foi solidária com a necessidade daquela família. Ela podia usar aquela necessidade para fazer uma fofoca, para falar alguma coisa, mas ela simplesmente quis ser solidária com aquilo que aquele lar estava precisando. O grande problema da maioria das famílias que não vive a transformação é porque não tem um sentimento de solidariedade, de misericórdia e de compaixão pelo outro. A palavra compaixão significa compartilhar a dor. Por que muitos casamentos acabam? Porque cada um quer ser suprido na sua necessidade. Cada um quer fazer aquilo que lhe traz prazer. Ele não está preocupado com a necessidade do outro. Ele não está preocupado em ajudar. O marido não está preocupado em ajudar a sua esposa. O filho não está nem aí para a mãe, porque acha que a mãe ela tem que ser empregada do lar. Ele tem que encontrar as coisas como se ele estivesse no hotel. Ele vai para a escola e volta e quer que tudo seja encontrado da forma como ele não deixou. Solidariedade. Compaixão é compartilhar a dor do outro. A palavra misericórdia é a junção de 2 palavras, miséria e cardia. Cardia é a palavra que origina, que traz a essência da palavra coração. Então misericórdia é eu colocar o meu coração na necessidade do outro, na miséria do outro. Quando Jesus ele olha para o samaritano, ele conta a parábola do bom samaritano. Ele diz: olha, não foi o levita, não foi o sacerdote, foi o samaritano, alguém que não fazia parte, que estava fora da promessa, mas que ele se inclinou para a necessidade do outro. Estou pregando para alguém aqui nessa noite. Às vezes nós queremos a transformação no nosso casamento, mas não nos inclinamos para a necessidade do nosso cônjuge. Às vezes nós queremos a transformação nos nossos filhos, mas não nos inclinamos para as suas necessidades. Às vezes olhando para os nossos pais e achamos que eles são retrógrados, nos cobram, são chatos, são cafonas, mas não nos inclinamos
para as suas necessidades. De vez em quando eu lavo o prato lá em casa para ajudar minha esposa. Tem alguma esposa que pode dar um glória a Deus aqui por isso? E eu tenho ensinado os meus filhos. E Sofia sempre ajuda. E Esdras esses dias lavou o prato lá também, ajudou a mãe. Um pouco relutante ainda, mas está no processo de formação. Porque cada um tem que ser solidário. Cada um tem que se inclinar. Por que casamentos acabam? Por que existem problemas em casa? Porque cada um quer a sua necessidade suprida. Cada um quer que viva os seus sonhos pessoais e se esquece do suprimento do lar, da sua necessidade da família. Quantos de nós, muitas das vezes, irmãos, quando sabemos de uma necessidade de alguém da nossa família, a gente diz, não, isso é consequência do pecado dele, ele está assim porque ele pecou, ele está assim porque ele não ouviu o meu conselho, porque ele não recebeu Jesus. Nós não estamos aqui para sermos juízes, nós estamos aqui para sermos solidários. Deus quer te usar para que por intermédio da sua misericórdia, para que por intermédio da sua compaixão, você seja o milagre que o seu familiar precisa para receber o suprimento na sua vida. Já pensou se quando Jesus estivesse perguntando sobre nós, para onde nós estivéssemos indo, e a gente, quando não conhecia Jesus, a gente poderia dizer, não, eu estou indo para o inferno. E ele vai dizer, então o problema é seu. Jesus não nos deixou de lado, ele foi solidário. Ele olhou para nós, ele se inclinou para a nossa necessidade. A Bíblia diz que quando Jesus ia chegando na cidade de Naim, uma multidão seguia ele, uma outra vinha seguindo, porque o morto, ele era considerado imundo, ele era sepultado do lado de fora da cidade, ninguém podia tocar no morto. Se ele tocasse no morto, ele tinha que passar 3 dias no processo de purificação fora da cidade. A Bíblia diz que quando Jesus vai entrando, não conta outra coisa que Jesus fez em Naim, a não ser a ressurreição. Jesus se inclina, Jesus é misericordioso, ele é solidário, ele tem compaixão daquela mulher que já tinha perdido o marido, agora tinha perdido o filho. Ele toca na esquive, todo mundo fica olhando para Jesus, porque agora ele é alguém impuro para o judeu, ele era alguém impuro para os outros homens, mas ele olha, não chore mais. Ele declara uma palavra, e aquela mulher que antes estava em dor na sua família, vive um milagre de ressurreição, porque Jesus teve misericórdia daquele lar. Aleluia! Para 3 pessoas e diga, seja solidário dentro da sua casa. Casamentos acabam porque deixou de haver solidariedade da parte do marido, da parte da esposa, da parte do filho, para com a parentela, até com a sua sogra, meu irmão. Seja solidário. Alguns teólogos falam que Pedro negou Jesus porque Jesus tinha curado a sogra dele. Não sei se é verdade isso. É aquela história que eu contei para vocês de manhã, que o camarada viaja para Israel e a sogra diz, eu também vou. E chega lá, sobe morro, desce morro, a velha bate a caçuleta e morre. E o agente de viagem diz, olha, se enterrar aqui é $2.000, se levar para o Brasil é 20 mil. Fábio já preparou até ali a celebração. Deixa eu acabar de contar a história. E ele sempre estanejar, ele olha para o agente funerário e diz, olha, vai para o Brasil, é 20 mil. A filha para até de chorar na hora e diz, eu não sabia que você amava tanto assim minha mãe. Ele disse, o problema não é o amor, é aquela ser enterrada aqui, a terra é santa, ela ressuscita. Mas até a sua sogra você tem que ser solidário. Eu amo minha sogra, a pastora Edna, e esses dias que ela está passando um tempo no Pará, é brincadeira. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, seja solidário em sua casa. A segunda talha, queridos, que precisa haver para que haja uma transformação no nosso lar é a comunicação. Diga comunicação. Jesus, ele recebeu uma palavra, uma comunicação que veio de Maria.
A Bíblia diz que Jesus comunicou para os servos comunicou para o mestre Sala comunicou para o noivo. Todo o processo de milagre passa pela comunicação. Por que casamentos acabam hoje? Porque relacionamento pai e filho acaba hoje? Porque não há comunicação. Cada um no seu mundinho, cada um na sua rede social. Você sabia que tem mais de 100 engenheiros responsáveis por cada mídia social, para que cada vez mais você gaste mais tempo ali? Você sabia que é mapeado todo a sua rede de relacionamentos, tudo aquilo que você curte, todas as páginas que você acessa? Se quando você está deslizando a tela, você desliza por um tempo menor, ou você para em algumas postagens, aquilo é mapeado o seu perfil, e você começa a ser bombardeado ali naquela informação. Se você fizer uma pesquisa de qualquer assunto, você vai passar semanas recebendo posts, divulgações dentro daquele nível de procura que você fez. Cada vez mais as pessoas estão recebendo para passar mais tempo na rede social. As pessoas estão se comunicando com os de longe, estão se esquecendo de falar com os que estão perto. Estou pregando para alguém aqui nessa noite? E cada vez mais nós precisamos tomar cuidado. Quando Deus lá no Éden, Ele precisou verbalizar e dizer: haja luz, e houve luz, firmamento, separação, dia, noite, homem. Ele declarou, Ele comunicou, e por causa disso houve um milagre. Maria declarou exatamente aquilo que aquela família precisava. Ela não procurou meias palavras, ela não tentou, para que ela não ficou preocupada com como seria a reação do noivo. Ela simplesmente comunicou aquilo que aquele noivo precisava. A queixa de muitas esposas é: meu marido não me ouve, pastor. A queixa de muitos filhos é: os meus pais não me entendem. Maria teve coragem de falar qual era exatamente o problema, e aí que está o ponto nevrálgico. Muitas das vezes nós não queremos tocar onde dói, porque vai causar dor. E depois da briga, depois de alguns dias, a gente diz: não, deixa para lá. Não, é um grande erro. É necessário que haja comunicação para resolver aquilo, para mudar. Se é um comportamento, se é uma atitude, se é uma palavra, se é um gesto, para que haja mudança, para que o casamento viva o milagre, para que o casamento esteja bem. E o que é que o diabo tenta trazer? O silêncio. É necessário, irmãos, verbalizar. Faça da sua refeição um culto, converse com a sua família, dê risadas em casa, compartilhe momentos. Seus filhos não vão lembrar dos brinquedos tecnológicos que teve, nem do investimento caro que você fez no lazer, mas do tempo que você investiu com ele. Ontem eu estava cansado, ontem à tarde. Meu filho descobriu uma raquete lá e disse: pai, e tudo que eu queria não era aquilo, mas eu abri mão daquele tempo para passar um tempo brincando com ele. São nesses momentos que nós precisamos verbalizar e ter um tempo em família, em casa. Até quando você, esposa, vai estar em silêncio diante daquilo que você precisa verbalizar com seu marido? Não empurre mais com a barriga. Até quando, marido, você não vai verbalizar para sua esposa, para que você tenha um casamento de qualidade, para que você possa ver o cuidado de Deus também na vida dos seus filhos? Até quando, filhos, você vai tentar esconder, para que os seus pais não saibam, tentando evitar algo que será inevitável lá na frente? A transformação veio porque Maria comunicou. Se houver comunicação, você vai experimentar o melhor vinho de Deus na sua casa. Eu quero declarar que quando você comunicar, você vai ver o suprimento de Deus, você vai ver o milagre de Deus. O seu marido será transformado pelo Espírito Santo. Mas pastor, eu tenho falado daquilo que você não puder fazer, o Espírito Santo vai fazer. Se você comunicou com ele e não houve mudança, comunique com o dono dele, com o Senhor dele, e ele entrará com providência. Mas para que o milagre aconteça, é necessário comunicação.
Terceira talha necessária para um milagre na nossa casa é o serviço. Diga para 3 pessoas: serviço. Maria, ela se prontificou a servir aqueles noivos. Jesus serviu fazendo milagre. Os servos serviram, obedeceram, parecia uma loucura. Eles podiam dizer: peraí, quem é esse Jesus aí? Não, eu não escuto o Jesus, ele é um convidado, entrão por sinal. Eu escuto o noivo, eu escuto o mestre Sala. A necessidade é vinho, não tem nada a ver com talha. Talha faz parte de um ato religioso dos judeus. O problema não é água, ele está mandando encher de água. Eles simplesmente serviram. Para a pessoa que está do seu lado, diga: decida servir em sua casa. Sem serviço não há milagre de transformação na nossa casa. O adágio popular diz que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Nós gostamos muito de ser servidos, a nossa alma, a nossa vaidade. E quando é para servir, a gente pensa 10 vezes antes. A palavra do Senhor diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Deixa eu te contar um grande segredo. Quando você abre o seu coração para Deus e você diz: Deus, eu me coloco na posição de servo, Deus vai dizer do céu: agora posso te usar para cumprir o meu propósito na vida da sua mulher, na vida do seu filho, na vida do seu marido, naquela outra família. Quando você decide servir, o sobrenatural de Deus acontece por intermédio da sua vida. Sirva em casa. Nós servimos às vezes até bem fora de casa e nos esquecemos que o nosso primeiro sacerdócio é em casa. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam da sua família negam a fé, e é piores que o incrédulo. Pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca são presidentes da Missão Paz. Eles são responsáveis por mais de 1000 igrejas. E eu tive a oportunidade, eu e Esdras, de passar uma tarde com eles. Como eu aprendi. E Esdras perguntou sobre missões, sobre profissão, e nós crescemos tanto ali. E quando eu conversava com eles, eles têm um ministério de família, eles ministram famílias, eles são responsáveis por um retiro de filhos de pastores que eles celebram todos os anos. E quando nós começamos a conversar, nós teríamos o nosso seminário de família, e eu conversando com ele, disse: pastor, como eu gostaria de levá-los para a nossa igreja, para o nosso seminário de família. Nós queremos aprender com vocês. E quando eu passei a data, ele disse que não. Ele disse: olha, pastor, muito obrigado pelo convite, mas nesse período nós temos uma filha que é missionária nos Estados Unidos. Eu tenho um filho que é missionário no Japão, e minha nora vai ter neném, minha filha vai ter neném. E a Rebeca, ela gosta de passar as primeiras semanas para ajudar os nossos filhos nesse momento. E por causa disso eu não vou poder atender o seu convite. E eu confesso para vocês que quando ele deu aquele não, eu fiquei um pouco triste. E depois eu passei uma mensagem para ele dizendo: pastor, muito obrigado, porque o seu não me ensinou mais do que talvez você tivesse ido na nossa igreja. Às vezes nós nos tornamos tão servíveis para outros, para a causa, no trabalho, e nos esquecemos de servir na nossa casa. Deixa eu te dizer algo, irmãos: sirva a sua esposa, sirva o seu marido, sirva os seus pais. Outro dia eu estava com um dia tão atarefado, e minha mãe me ligou dizendo: filho, você está onde? Eu disse: minha mãe, eu estou fazendo tal coisa, eu vou encontrar alguém, tem uma outra reunião. Ela falou: não, porque eu tenho uma consulta, e seu pai está viajando, e eu estou em tal lugar. E eu liguei para algumas pessoas e desmarquei, porque eu senti que naquele momento minha mãe precisava de mim. Para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: sirva a sua família. Porque muitas das vezes é fácil nós atribuímos a culpa à nossa esposa. A culpa é do meu marido, porque ele é isso. A nossa esposa, porque é aquilo. Porque o meu filho é rebelde, porque o meu pai não entende. Comece a servir, sirva. E o seu serviço irá constrangê-lo a mudar. Mude a sua forma de agir.
Quando eu e Eusânia éramos auxiliares lá no IAPI, há uns 16, 17 anos atrás, nós tínhamos algumas células, e tinha uma senhora que era discípula de Eusânia, nós tínhamos uma célula na casa dela. E aquela irmã, ela conta, e era sabido de todos que o marido dela tinha uma outra mulher, e ele ficava vivendo essa vida dupla, lá e cá. E quando ela sabia que ele tinha ido para lá do trabalho, quando chegava era um problema, ela quebrava o pau, ela entrava, ela brigava, e todo o sentimento que a gente sente quando é traído. E eu não estou te ensinando a fazer nada, eu estou contando a experiência de vida dela. Ela disse que foi ministrada pelo Senhor um dia, e ela então decidiu mudar. Ela viu que a briga não estava resolvendo nada, ela resolveu servir. E no dia que o marido dela chegava do bar, ela ficava esperando até tarde, dizendo: você quer jantar? Ele ficava até preocupado. Quando ele sabia que ela tinha ido para a casa da outra, ela preparava o jantar que ele mais gostava. E ele ficava até pensando que ela tinha botado veneno dentro. Tal era a forma dócil que ela agia. E ela foi servindo, lutando contra ela, lutando contra a carne, lutando contra o que ela estava sentindo. Num dia aquele marido comendo começou a chorar, dizendo: eu tenho lhe maltratado, para que você me abandone. Mas eu não aguento mais, eu quero mudar de vida, eu não suporto mais. Irmão Fernando foi batizado. Esses dias eu tive lá no evento no IAPI, estava aquele casal lá, ele e ela, a filha. E como eu fiquei feliz de dar um abraço nele, por ver o que Deus fez naquela família, por causa do serviço. Todas as vezes que você serve alguém na sua casa, você está servindo o próprio Deus, por intermédio da sua família. Aplauda ao Senhor. Eu quero perguntar algo para você nessa noite. Você serve bem em casa? Você serve bem ao seu cônjuge? Você serve bem aos seus pais? Você serve aos seus filhos? Maria podia dizer: olha, eu fui chamado para tomar Coca-Cola e para comer bolo aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já fui convidado para alguns eventos que alguém tinha sido chamado para ser convidado, e de repente ela viu a necessidade de alguém para servir, e ela deixou de lado lá, talvez tirou até o sapato alto e começou a ajudar aquelas pessoas, porque ela queria simplesmente servir aquela família. Todas as vezes que eu sou alguém para trabalhar na vida de outra pessoa, eu estou sendo usado por Deus para suprir a necessidade daquela casa. Quando Maria se prontifica a fazer aquilo que não lhe seria pedido, ela está dizendo: Deus, conta comigo. Quantos podem declarar isso nessa noite? Deus, conta comigo. Declare isso. Sirva na sua casa. No caso de Maria, era outra família que viveu um milagre, porque ela se inclinou para servir. Quando você abre mão do seu horário de descanso, você está servindo outra família. Quando você investe financeiramente, você está servindo outra família. Mateus capítulo 20, versículo 28. A palavra do Senhor diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quantos querem viver uma transformação na sua casa? Então sirva. Olhe para 3 pessoas e diga para elas: se você quer viver a transformação, sirva. Sirva mais. Sirva mais. Diga para a 3ª pessoa: sirva mais. Aleluia. A 4ª talha, exemplificando as talhas que foram cheias de águas para ser transformado em vinho, que precisa haver para a transformação na nossa casa, no nosso lar, é oração. Por que houve um milagre? Porque Maria intercedeu a Jesus pela necessidade daquela família. Eu escuto às vezes algumas queixas, irmãos, quando eu escuto casais: pastor, ele não ora.
Eu não vejo ela orando. Eu não vejo ele lendo a Bíblia. E quando vai para a igreja é um atraso, é uma briga, é uma inquietação. Oração. Maria intercedeu. E aquilo fez com que Jesus voltasse a sua atenção para aquilo que era a necessidade daquela casa. Orar é crer que Deus trará o impossível e gerará como natural a necessidade daquela casa. Quando você ora, você está dizendo: Deus, não são os meus recursos, mas são os teus recursos. Josafá disse: Senhor, não temos como, porém os nossos olhos estão em Ti. Quando você está orando, você está dizendo: Senhor, eu já fiz a minha parte, mas agora eu creio que o Senhor pode fazer a tua parte, trazendo o suprimento. Quem ora melhora, quem não ora piora. Quinto lugar, João capítulo 2, versículo 7, a palavra do Senhor diz: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Diga para a pessoa que está do seu lado: obediência. Eu era pequeno na igreja. Eu estava saindo da infância para a adolescência, eu acho. E eu tinha um amiguinho. E naquele dia, meus pais liberaram eu ir dormir na casa dele para jogar videogame. Interessante que tem coisas que marcam a nossa infância. E não sei porquê, naquele dia ali, o pai e a mãe dele estavam tendo uma discussão, os dois crentes. E ela dizia assim: eu não concordo na Bíblia com esse negócio de a mulher ter que se submeter ao marido. E eu lá brincando com ele, daqui a pouco já estava envolvido naquela discussão familiar. E ela dizia que não concordava com aquilo, porque ela achava que ela que tinha que mandar. Aquela mulher, temperamento forte, sanguínea, quase hemorrágica. Jesus declarou o que precisava ser feito, e a obediência gerou com que o milagre acontecesse. Quando aquilo que é natural deixar de existir, quando as suas forças acabarem, quando você achar que não tem mais como acontecer, obedeça. Não fuja do que a palavra de Deus manda você fazer, e vai chegar o momento que pela sua obediência o milagre vai acontecer. O milagre sempre estará escondido na obediência. Todas as vezes que você lê a história de alguém que viveu um milagre, você pode ver que está condicionado à obediência daquela pessoa. Onde não há obediência, não existe milagre de transformação. Às vezes nós achamos que por uma atitude, por uma forçação de barra, Deus vai ter que se inclinar para resolver e para suprir a nossa necessidade. Muita gente quer um milagre, mas poucas pessoas querem se submeter ao que a Bíblia diz para que o milagre aconteça. A gente vê isso muitas das vezes nas finanças da família. Quantas e quantas vezes nós escutamos as negociações, a família está em crise, a família está apertada, mas ela decide ser fiel e obediente à palavra e trazer o que é de Deus, indo de contra tudo aquilo que é natural, as necessidades humanas e emergenciais. Eles decidem obedecer, e porque decidiram obedecer, uma porta se abre, Deus usa alguém, e a família é suprida com a prosperidade, porque foram obedientes. O milagre sempre estará escondido atrás da obediência. Você está vendo alguém vivendo milagre? Olhe para a história dela, a obediência ali. Seja alguém que obedece. Jesus disse: enchei as talhas, e eles encheram. Jesus disse: levai para o mestre-sala, e eles levaram. Tudo aquilo que foi declarado foi sendo feito, meu irmão. Quando acontece a obediência, acontece a transformação, acontece o milagre. Filhos, escute os seus pais. Eu quebrei a cara algumas vezes porque eu não quis ouvir os meus pais. E hoje eu escuto meu pai demais, eu escuto minha mãe muito.
Às vezes, naquela fase de flerte, de oração, quero casar. Sempre que eu aconselho algum casal, eu pergunto: os seus pais concordam com isso? Os pais dela concordam com isso? Eu lembro de uma vez que eu estava aconselhando um casal que ele disse que nada, a mãe dela nem serve a Deus, a mãe dela vai até para o candomblé. Eu falei: pois é, mas olhe, porque quando Deus quer, Ele transforma o coração para trazer a bênção. Muitos amigos meus que se casaram na paixão, no afã, sem a bênção, sem a permissão, o casamento não foi bem sucedido, porque não teve a bênção, porque não foram obedientes. A sexta talha, querido, para que haja um milagre de transformação na sua casa, é o perdão. Se você examinar bem a história, você não vê ninguém botando a culpa em ninguém ali. Você não vê ninguém ofendido com ninguém ali. O mestre Sala podia dizer: a culpa é do servo. Não fez o que eu mandei, não fez o pedido correto, a culpa é dele. O noivo dizendo: vou processar, viu? Vou receber uma indenização. Você vai me pagar caro pela vergonha que você me fez passar. A gente não vê ninguém colocando a culpa em ninguém. O problema de muitas famílias hoje é porque chegam, e o pastor Wagner até falou sobre isso aqui na conferência, elas chegam diante de alguém que está ali para ajudar a mediar o conflito, para dar um conselho, e em vez de estarem se aconselhando para crescerem no casamento, eles querem descobrir de quem é a culpa. Não, a culpa é dele, a culpa é dela. Eles ficam procurando onde está o culpado. A sexta talha para que houvesse um milagre naquela família foi o perdão. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje: perdoe, e o seu casamento vai melhorar. Perdoe, perdoe os seus pais. Talvez eles não foram os melhores pais, mas foram os pais que Deus escolheu para te dar. Perdoe. Olha o que eles fizeram por você. Decida perdoar. Decida perdoar dentro da sua casa. Tem muita gente carregando defunto nas costas. Tem muita gente tendo uma vida opressa, uma vida pesada, uma vida difícil, porque não perdoa. Quando acontece algum evento de família, ele não vai porque sabe que o outro vai estar ali. Decida perdoar. Porque meu irmão foi mais beneficiado do que eu. Decida perdoar. Deus está sabendo e Ele vê tudo, e Ele vai entrar com intervenção na sua necessidade. Decida perdoar, porque o meu marido fez, porque minha esposa fez, e isso hoje traz um problema no meu casamento. Perdoe. Tudo que o diabo quer é procurar onde está a culpa, porque enquanto estamos preocupados tentando encontrar onde está o culpado, nós não tentamos buscar o milagre. Quem perde tempo atrás do culpado, perde tempo do milagre de transformação na sua casa. O tempo está passando muito rápido. E se a gente não parar, irmãos, para viver a plenitude do que o Senhor tem para a nossa casa, nós vamos viver uma vida aquém daquilo que Deus tinha preparado para a nossa família. Decida perdoar. Precisamos entender algumas coisas sobre o perdão. Perdão não é um sentimento, é decidir obedecer. Quando eu oro, Pai Nosso, eu declaro: e perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Eu estou dizendo para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me perdoe assim, o que eu tenho perdoado assim. E tem alguns que têm um coração duro que dizem: porque não foi com o Senhor, porque não foi o Senhor que estava lá, porque não foi o Senhor que sofreu. Aí começa a lambição de feridas de novo. Eu quero declarar, meu irmão, libere o perdão e você vai viver os melhores anos da sua vida dentro da sua casa. Decida perdoar hoje. Talvez você diga: pastor, eu até quero, mas eu não consigo. Diga isso para o Senhor, comunique, verbalize: Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar. E você vai poder viver toda a transformação que você precisa na sua casa. Porque talvez só o perdão esteja faltando para que você viva todo o milagre de suprimento que Ele tem guardado para você e sua família. Decida perdoar hoje. Quando nós
vivemos essa essência, quando nós liberamos e decidimos viver tudo isso, você pode ter certeza que haverá transformação na sua casa, para a honra e glória do nome de Jesus. Fique de pé nessa noite.